Look at me. I'm burning. Eu evito pegar o ônibus da madrugada e me pergunto se ele vai mesmo voltar. Eu evito pegar o ônibus de madrugada. Se der, prefiro pegar um táxi ou uma carona de um amigo. Pô, até faria uma caminhada longa para casa, que nem fiz umas vezes antes. Mas geralmente eu me certifico de voltar para casa dos meus pais antes das 6 da noite. E também de bloquear a vista da rua da janela do meu quarto com uma cortina blackout. Alguns diriam que isso é meio irracional da minha parte, mas eu tenho meus motivos. Tenho experiências demais para contar. Se você já teve a chance de pegar o último ônibus da noite, provavelmente sabe como é essa sensação. As luzes fluorescentes fracas, os bancos velhos, a vista lá fora das janelas empoeiradas das calçadas mortas e das ruas vazias. Tudo iluminado por postes de luz laranja e amarela que brilham como ondas intermináveis de estrelas ao redor de uma paisagem urbana. O ambiente silencioso de tudo isso era reconfortante para mim naquela época. Principalmente depois de fechar longos turnos noturnos durante o tempo em que eu era garçonete. Era uma viagem de 40 minutos do meu trabalho. Nem muito longo, nem muito curto. Tempo suficiente para eu tirar meus fones de ouvido e ouvir umas músicas antes de voltar para casa, pro meu apartamento sozinha, onde eu tomava um banho e assistia a um filme antes de ir para a cama. Esse era o único ônibus que chegava no meu AP tão tarde da noite. Na época, eu não tinha condições de tirar a carteira de motorista. A primeira noite estranha que eu me lembro começou como de costume. Fechei o turno, troquei de uniforme e fui pro ponto de ônibus do outro lado da rua. 4 minutos cravados e o ônibus enferrujado com design dos anos 90 chegou. Além de ter sido reformado por dentro, esse era o único ônibus que não recebeu nenhuma atualização na cidade. O transporte público teve que cortar custos, eu imaginei. Fui pro meu lugar de sempre, no fundo perto da janela, enquanto o ônibus partia lentamente. Como de costume, não havia ninguém por perto, exceto eu e o motorista. Eu tinha pegado aquele ônibus tantas vezes que tinha memorizado a rota na minha cabeça. Dirigir reto por uns 20 quarteirões, passar pela curva, sair para a direita e depois continuar até o último ponto. O último ponto era perto da minha casa. Como esperado, passamos pelos primeiros 20 quarteirões. Mas, inesperadamente, quando passamos pela curva, o ônibus virou para a esquerda. Por um segundo, pensei que tinha pegado o ônibus errado. Mas não tinha. Verifiquei a telinha pendurada no teto e o número da rota estava correto, junto com todos os nomes estampados na lista de próxima parada. Já aconteceu antes do ônibus pegar uma rota diferente por causa de alguma obra à frente ou por causa de um acidente de carro. Então, pensei que fosse o mesmo caso. Achei que isso causaria um atraso de 15 minutos, já que a cidade não era tão grande. Então, esperei. 20 minutos se passaram. Depois 30. Depois 40. Depois 50. E agora já fazia mais de 1 hora e o pânico estava se instalando. Eu não reconhecia mais a área em que estávamos. Havia árvores em vez de uma cidade, com quase nenhuma luz de rua iluminando o local. Tentei abrir o GPS no meu celular, mas não havia sinal. Fiquei clicando no botão de parada, mas o ônibus simplesmente não parava. Se alguma coisa, parecia que estava indo mais rápido. E mais rápido e mais rápido a cada clique que eu pressionava. Eu estava prestes a levantar do meu assento e ir falar com o motorista. Mas o veículo tremeu e sacudiu tão agressivamente que praticamente me forçou a sentar de volta. Foi tudo muito rápido. Difícil demais para eu entender o que estava acontecendo. Lembro que passamos por um túnel, acho, e que por uma fração de segundo me vi no meio da escuridão total. O vento uivando pelas rachaduras abertas da janela ao meu lado quase soava como gritos nos meus ouvidos. Assim que saímos daquele túnel, o ônibus parou de repente. Quase bati meu nariz no banco da frente quando ele parou. O som das portas automáticas se abrindo me fez olhar pela janela mais uma vez. E lá estava. O ponto final perto da minha casa, dentro da cidade. Saí do meu assento e saí do ônibus, bem antes das portas se fecharem em mim. Meus pés mal tocaram o chão quando ele partiu e desapareceu no horizonte. Eu só pude observar. Honestamente, dizer que eu estava confusa seria um eufemismo. Eu realmente não sabia o que pensar. Eu só voltei para casa como se nada tivesse acontecido. 2 semanas se passaram desde então, e eu quase tinha esquecido aquele incidente. Tudo continuou normal e mundano como sempre foi. Ir trabalhar, terminar o trabalho, voltar para casa, tomar banho, assistir a um filme e ir dormir. Chato, eu sei. Mas o que mais você esperaria de alguém que trabalha no atendimento ao cliente? Não era para ser tão interessante. No entanto, foi quando eu baixei a guarda que aconteceu de novo. Igual a todas as noites anteriores, saí do trabalho e fui pro ponto de ônibus.
O ônibus chegou 4 minutos no horário e eu entrei. Eu ia pro meu lugar de sempre. No fundo, mas vi um homem sentado lá. Essa foi a primeira vez que eu não estava sozinha no ônibus tão tarde da noite. Não me dei ao trabalho de olhar para ele de perto. Sendo a pessoa comum na situação, simplesmente peguei um dos assentos da frente e comecei a colocar meus fones de ouvido e ouvir um pouco de música. Eu estava seguindo a batida da música enquanto meus olhos estavam fixos nos prédios brilhantes pelos quais estávamos passando. Mas aos poucos, o ritmo se perdeu para mim. Algo não parecia certo, e eu não tinha certeza do que era. Só percebi a reflexão na janela daquele homem sentado lá atrás. Seus olhos arregalados estavam olhando diretamente para mim, perfurando a parte de trás da minha cabeça. Ele estava sentado bem longe, mas mesmo nas luzes fracas do ônibus eu podia ver suas pupilas dilatadas. A última coisa que você deve fazer é dar atenção a um viciado ou a um maluco. Essa é a regra número 1 que você deve saber quando mora em uma cidade. Geralmente, ignorar esse tipo de pessoa é a aposta mais segura na maioria dos cenários. Mas, nesse caso, o homem continuou me encarando com olhares de raios, não importa o quanto eu tentasse ignorá-lo. Eu estava navegando pelo meu celular casualmente, tocando em músicas aleatórias na minha playlist e verificando se havia novas mensagens de amigos e familiares. Mas, dentro da minha mente, eu estava pensando se deveria descer na próxima parada e pegar um táxi. Eu estava contando na minha cabeça quanto dinheiro eu tinha na carteira antes de olhar de volta para a reflexão na janela de novo. O cara agora estava sentado bem atrás de mim com um sorriso largo, claramente a fim de conversar. Opa, e aí? Oi? Eu não podia mais ignorá-lo. Por tudo que eu sabia, eu teria irritado se continuasse com a encenação. Tentei manter uma cara calma enquanto ele me mostrava seu sorriso amarelo e dentuço. Sua pele parecia ter uma palidez doentia sob a iluminação fluorescente. Tá ouvindo o quê? Linkin Park, eu disse desconfortável. Legal, massa, o hálito dele fedia como se ele não bebesse água há semanas. Mas estranhamente, embora ele tivesse soado completamente bêbado, não havia cheiro de álcool nele. Só o cheiro de podridão vinha de sua boca e roupas. Ele parecia ter passado pelo inferno e voltado, e eu não sabia se sentia pena dele ou se sentia mais mortificada. Sabe que você não devia estar aqui, né? Por que eu não devia estar aqui? Você sabe por quê? Ele falou sério. Não sei. Disse já começando a me apavorar. Haha. Moça, você é engraçada. Ele se inclinou na cabeça da minha cadeira, apoiando os pulsos e o queixo nela, e conversando comigo como se fossemos melhores amigos em uma excursão escolar. Já me disseram algumas vezes na minha vida que eu tenho uma cara inexpressiva, mas eu tenho que admitir, ele estava chegando muito perto do meu conforto, e eu me vi procurando freneticamente uma saída. Percebi em algum momento que estávamos nos aproximando da próxima parada. Ali mesmo decidi que deveria pegar um táxi. Minhas economias não importavam naquele momento. Essa é minha parada. Devo descer agora. No momento em que eu disse isso, o sorriso em seu rosto caiu. De repente, ele parecia mais sóbrio. Seu tom arrastado foi substituído por um silêncio julgador, mas seus olhos injetados de sangue permaneceram os mesmos, ainda arregalados como pratos, como se estivessem ameaçando sair das órbitas a qualquer momento. Não me lembro dele piscar nenhuma vez. Essa não é sua parada. Ele sussurrou. A atmosfera assustadora de antes instantaneamente se tornou alarmante. Eu não conseguia decidir o que era pior. O fato de ele saber qual era a minha parada, ou a chance desse cara me seguir até essa parada como um maníaco. Ele estava me perseguindo? Eu tinha um perseguidor? Eu não sabia, nem queria descobrir. Eu precisava sair. Você sabe que não devia estar aqui. Certo, ele disse em tom baixo, sem se mover um centímetro. Antes que eu pudesse pensar nisso, comecei a falar de novo e saí correndo do meu assento. Estou indo encontrar um amigo. Não sei do que você está falando. Lembro que peguei meu celular e fingi que estava fazendo uma ligação quando desci. Acho que pensei na época que tirar meu celular de alguma forma impediria aquele esquisitão de me seguir para fora do ônibus. Mas ele não acabou me seguindo. Em vez disso, vi aquele sujeito me observando pela janela quando as portas automáticas se fecharam atrás de mim, com seus olhos que não piscavam, e assim eu nunca mais vi aquele cara. Eu parei de fazer turnos noturnos depois disso, mas ainda me vi em situações em que não tive escolha a não ser pegar aquele maldito ônibus e lidar com outras merdas estranhas. Eu poderia continuar listando esses momentos sem parar, como quando vi um rastro de manchas secas por todo o ônibus com um cheiro irreconhecível, ou como vi uma velha sentada no banco da frente murmurando para si mesma delirando em uma língua que eu não conseguia entender, e as coisas que acabei encontrando embaixo dos assentos. Além de chiclete mastigado e pontas de cigarro queimadas, sempre havia ossos de animais escondidos em algum lugar naquele ônibus. Às vezes de pássaros, outras eu não tenho certeza.
Uma vez até tinha um crânio de gato, deitado perto de um saco vazio de salgadinhos, bem embaixo dos meus pés. Não ousei tocar naquela coisa. No entanto, nenhuma dessas vezes me deu uma razão legítima para parar de pegar o ônibus. Até o incidente depois da boate, quer dizer, eu queria sair da minha rotina de trabalho normal das 9 às 5, e meus amigos me convenceram a ir a uma boate. Uma boate vagabunda, não muito longe do meu trabalho, com coquetéis muito bons. Todos nós planejamos ficar bêbados e ficar acordados até o amanhecer. Mas, depois de alguns shots de tequila, assim que as coisas estavam ficando selvagens, minha gerente me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava preencher um turno da manhã para amanhã. Eu estava prestes a protestar até que ela me disse que minha colega de trabalho tinha sofrido um acidente de carro grave. Não havia mais ninguém disponível para assumir a posição dela, e ela me prometeu um bônus se eu fizesse isso por ela. Agora, pensando bem, eu deveria ter rejeitado a exigência dela, independentemente disso. Mas minha culpa e a necessidade de dinheiro extra tomaram conta do meu orgulho. Foi assim que acabei encurtando minha visita e fui para o ponto de ônibus de novo. Não podia pagar um táxi naquela época. Lembro que estava parada no ponto, tolerando o frio lá fora e usando minha jaqueta de couro por cima da minha roupa. Já fazia um tempo que eu não me arrumava para sair à noite. Eu me sentia muito bem comigo mesma. Eu estava meio alterada, mas juro que estava ciente do que estava acontecendo ao meu redor naquela noite. 4 minutos se passaram, o ônibus chegou e, para meu absoluto choque, estava lotado. Lotado demais. Como se os passageiros estivessem praticamente empurrados contra as janelas. Literalmente empilhados uns sobre os outros como uma pilha bagunçada de sardinhas presas em uma lata hermética. As portas mal abriram com a quantidade de membros presos na entrada. Parecia tão bagunçado quanto soava, e eu era a única por perto para testemunhar isso. Os instintos tomaram conta de mim. Eu me virei daquela porta e tentei fugir da visão. Só para perceber que foi um erro quando senti uma forte pressão na gola das costas da minha jaqueta. Aquela única pressão se transformou em várias, pois todos estavam tentando me puxar para dentro daquele ônibus. Me solta, me solta. Não me lembro de mais nada que gritei e chorei naquela noite. Só me lembro da luta de tudo isso. De eu resistindo à dor das unhas arranhando fundo na minha pele e puxando meu cabelo. De dedos tentando se agarrar ao meu pescoço e pulsos, até mesmo tentando alcançar o interior da minha boca e arranhando meus dentes. Provavelmente durou 1 ou 2 minutos até que finalmente ouvi o som familiar das portas automáticas se fechando. Mas pareceu muito mais longo do que isso. Muito mais torturante. Parecia nojento. Eles arrancaram minha jaqueta quando consegui me soltar da pressão deles. Quase caí de cara no chão de concreto abaixo de mim quando ouvi o veículo partindo.